Bom dia, bom dia. Espero encontrar-vos a todos muito bem, mesmo dentro destas nossas limitações que nos deixam um bocadinho deturpados, mas com calma tudo se resolve. Hoje quero fazer-vos passar uma situação que eu considero bastante relevante, até porque eu, como mãe, me revejo um bocadinho nisto e é necessário pararmos para pensar. Cada vez mais, infelizmente, e felizmente por um lado, mas infelizmente por outro, vêm até consulta crianças e adolescentes que estão a passar pelo processo de divórcio dos pais, ou muitas vezes até os pais já estão divorciados há muito tempo, mas existe ali uma guerra constante onde os menores são colocados no meio dessa guerra. Ora, o que é que eu quero que vocês entendam com isto? E de forma muito prontória e muito clara, porque há situações que de facto são completamente inconcebíveis e não faz parte da natureza do ser humano este tipo de situações. A relação entre marido e mulher, ou entre um casal, não precisam de ser propriamente casados, mas entre um casal, não tem de todo que ser imposta à vida dos filhos, ok? Quero eu que entendam que qualquer tipo de problema, ou qualquer tipo de luta, ou qualquer tipo de disputa entre o casal, não tem que ser refletido nas crianças. Ponto final, parágrafo. E de mais a mais, entendam que o importante no meio disto tudo é salvaguardar as crianças e os adolescentes da insanidade dos pais. E digo insanidade porque não há outra forma de descrever este tipo de comportamento. É insano mesmo. Quando as pessoas não conseguem compreender que uma relação chega ao fim, mas o relacionamento acabou como casal, não como pai, não como mãe. O relacionamento acabou como casal e que se fique por aí, ok? Vocês têm que entender que tem que haver o denominador comum em esforço, que é o bem-estar daquela criança ou daquele adolescente ou daquelas crianças ou adolescentes. Em momento algum, a frustração dos adultos deve ser colocada em cima dos menores. Esqueçam isso, ok? Ele é pai, ela é mãe, ambos têm direito à presença dos filhos, ponto final, ok? Ambos têm direito à presença dos filhos. E o menor ou o adolescente não poderá crescer de maneira nenhuma sem um dos lados, certo? Quem me dá o direito a mim de dizer mal do A, B, C, D, X, Y da família paterna dos meus filhos? Ou que dá direito, ou que quer que seja, estou a dar um exemplo que se entenda, não estou a referir nada, muito pelo contrário. O que dá o direito da família da mãe, por exemplo, dizer mal do pai? Esqueçam isso. Isto são comportamentos completamente de sabotagem. A confusão que se coloca na cabeça daquele adolescente ou daquele menor é atroz, é atroz. Vocês têm que compreender que o menor será sempre filho dos dois, ok? E como o menor será sempre filho dos dois, a única solução que passa aqui é haver um denominador comum, conforme disse anteriormente, que é o bem-estar da criança ou do adolescente, certo? Não tem de todo que aplicar as vossas frustrações que não deram certo como casal em cima daquela criança ou em cima daquele adolescente. Está fora de questão. E qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, qualquer psicanalista que entenda que de facto o comportamento dos pais é errático, deve intervir. Ok? Deve intervir. Mesmo que tenha que ser por via judicial, deve intervir. Devem ser feitos os alertas necessários para que as pessoas compreendam que isto não está a ter o resultado desejado, porque quer dizer, a única coisa que se consegue é fazer crescer uma criança, um adolescente, dentro deste clima. A mãe diz mal do pai, o pai diz mal da mãe, a família da mãe diz mal da família do pai, a família do pai diz mal da família da mãe. Para tudo não há entendimento e terá que vir uma pessoa de fora, um juiz do Tribunal de Menores, decidir como é que é a vida daquela criança ou como é que é a vida daquele adolescente, porque os pais não se entendem. Oh, meus amigos, não pode ser. Não pode ser. Porque vocês foram capazes de fazer a criança, vocês foram capazes de fazer o adolescente, então vocês têm que ser capazes de resolver a vida da melhor forma. E nunca, em momento algum, atribuir a culpa ou atribuir algum tipo de responsabilidade àquela criança. Mas o que é que aquela criança tem a ver com as vossas discussões?
Não tem. Esqueçam isso, ok? E a única coisa que vocês conseguem com isto é criar um adolescente inseguro. É perceber, e mais grave ainda, vai interiorar, desculpem, até fico, vai de facto, aquilo vai ficar de tal ordem gravado no inconsciente ou no subconsciente daquele menor, que aquilo é um comportamento normal. Portanto, a probabilidade daquela criança em adulto passar pelo mesmo é de 99%, porque aquilo é normal, porque ele cresceu a presenciar aquilo, portanto, aquilo para ele, na vida dele, será normal. É isto que vocês querem para aquela criança? É este futuro que vocês querem para aquele adolescente? E depois há destabilização na escola, depois há destabilização de ânimo, depois é uma criança revoltada, depois vem um mima para compensar, depois vem o outro mima para compensar e fica uma criança completamente insuportável. E a criança não tem culpa, porque vocês têm que ser o exemplo. E se vocês não são um exemplo, como é que aquela criança vai ter uma base? Vai ter um fundamento, vai ter um apoio? Esqueçam isso. Feliz fico que haja pelo menos a consciência de fazer encaminhar aquela criança ao apoio emocional e psicológico, ok? Que é aquilo que me chega às mãos. Agora, quando eu digo tantas vezes, mas a criança não tem qualquer tipo de patologia clínica, o problema é só vosso. São vocês que estão a incutir este tipo de comportamento e ou reação nesta criança ou neste adolescente. Ai, não pode ser. Como não pode ser? Então a criança tem visitas marcadas, estipuladas num calendário, dia X vai a não sei onde, dia X não sei o que vai não sei onde, ou de A a X está com o pai, de A a Y está com a mãe. Não há cedências, não há absolutamente nada. Isto está errado. Isto está errado. Vocês têm que unir forças em prol do bem-estar daquela criança. Ponto final. Não há o que complicar, não há o que... Ai, mas ele é assim ou ela é assado. É problema vosso. É problema vosso dos adultos. Ok? É problema vosso adultos. Não é problema daquela criança que não pediu para cá estar. E muito menos pediu para nascer de vocês. Portanto, vocês são responsáveis pelo bem-estar emocional, psicológico e físico daquela criança. Portanto, ponham-se como tal. Comportem-se como tal. Não deve ser de outra forma. Ok? E desculpem se isto de facto parece um tom um bocadinho mais agressivo do que o meu normal, mas revolta-me diariamente receber em mãos crianças desesperadas porque de facto os pais não se compreendem, porque de facto os pais não se entendem e porque de facto os pais abrem uma guerra só por causa daquela criança. Quando a criança passava despercebida no meio disto tudo. Ou a criança é extremamente feliz em casa de uma tia afastada que não tem nada a ver com isto, não ouve falar na mãe e não ouve falar no pai. E depois admiram-se que as crianças vão para o centro de estudo, ou vão não sei para onde, ou mais não sei para onde, e prefiram lá estar do que irem para casa. Meus amigos, tem que ser, não é? Porque em casa é insuportável, porque a mãe diz mal do pai, porque o pai vai dizer mal da mãe, e porque não sei quê, porque depois tem dia para ir não sei para onde, e mais dia... É surreal, é surreal. E digo-vos mais, naquilo que me diz respeito a mim, e mesmo que seja com um papel bastante ativo, o bem-estar daquela criança ou daquele adolescente será sempre a minha prioridade. Passe eu por cima de quem passar. O bem-estar daquele adolescente ou daquela criança será sempre a minha prioridade. E a voz tem que ser ouvida. Tem opinião própria, tem coração, respira e anda, fala. Não é um boneco, não é um trapo, não é um posse, não é um objeto de posse, mesmo que seja, mas não é um objeto de posse, não é? É alguém que tem que ser nutrido, acarinhado, amado, ensinado, protegido. Vocês têm que aprender de uma vez por todas a exercer o papel de progenitores, que é aquilo que vocês são. Ok? É aquilo que vocês são. São progenitores. Não é marido, nem mulher, nem ex-marido, nem ex-mulher. Vocês são progenitores daquela criança. Tudo o resto vem à parte. Tudo o resto vem à parte. E não há futuro marido ou futura esposa do ex que vai interferir no relacionamento daquela criança. Esqueçam isso. A decisão é vossa. Não há mais ninguém que deva ou possa intervir, ok? Porque o filho é vosso e porque a decisão será vossa e porque não deve, de forma nenhuma, haver mais ninguém a interferir na educação ou no bem-estar daquela criança, para além dos progenitores a quem é devido. Espero que me tenha feito entender e compreender. Salvaguardo que o facto de fazerem encaminhar as crianças para consulta de apoio é fundamental.
Considero excelente o facto das crianças terem a possibilidade de cá chegar e dos pais muitas vezes abdicarem de algumas regalias e de alguns luxos, vamos dizer assim, para a criança conseguir fazer apoio psicológico e emocional. No entanto, relembro que não adianta fazer a consulta em consultório se para casa chega lá e está tudo estabilizado na mesma, ok? Por muitas ferramentas que nós passamos aqui, de facto a criança aprende a lidar com tudo de uma forma diferente, aprende a relativizar tudo e a encarar tudo com resiliência, será para um bem maior, mas os danos que vocês provocam em casa são permanentes e não apagam. Se vocês querem que os vossos filhos cresçam mediante esta tortura e chegarem aos 20, 22, 23 anos e o mais rápido possível quererem sair de casa porque não aguentam nenhum nem outro, portanto digam-me se é isto que vocês querem, não é? Eu como mãe de 3, inclusive como mãe de um filho de um relacionamento anterior com o qual tenho uma relação extremamente positiva e que não há qualquer tipo de eu própria falo como exemplo, ok? Porque nos damos muito bem e porque o foco foi sempre a criança e nunca eu como mulher ou nunca o pai do menino como o pai, ok? Aqui a relação foi sempre o bem-estar daquela criança. E isto foi sempre um ponto acima de tudo, portanto mais ninguém interfere na vida daquela criança para além de mim, que sou progenitora, e para além do pai, que é o progenitor, ok? E não deve ser de outra forma. O bem-estar emocional e psicológico das crianças acima de tudo. E não há pai nenhum ou mãe nenhuma que tenha o direito de destabilizar isto, seja em que sentido for, ok? Deixo-vos a pensar nisto e pensem bem, pensem com clareza, metam a mão na consciência, porque de facto o ego aqui fala muito alto. Ai, porque ele feriu-me ou porque ele não sei o quê. Esqueçam isso. O que ele fez ou o que ela fez foi consigo mulher ou consigo homem, não como pai ou não como mãe. Está bem? Isto não interfere. Não é uma relação dupla. Cada ponto da sua relação tem um ponto específico e tem um tempo específico e uma função específica. O que é mulher não é marido e o que é marido não é mulher, mas o que é mãe é filho e o que é pai é filho. Compreendam aqui que de facto isto é o mais importante. Sim? Um beijinho muito grande e vamos pensar nisto.